Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Seychelles, um destino muito, assim, um destino fantástico, né? Como a própria beleza do lugar mostra. Um pouco desconhecido ainda do brasileiro, já tem bastante gente até que está conhecendo, mas de forma geral, a maioria dos brasileiros ainda desconhece. Quem estará conosco hoje para palestrar esse treinamento? Nossa amiga Aline, da GVA, lá de São Paulo, que representa o escritório de turismo de Seychelles aqui no Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde, Aline. Obrigado novamente pela parceria de vocês sempre aí. E boa tarde a todos que estão entrando, acessando aí. Aproveitem, bom treinamento para todos. Muito obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, e principalmente falando desse destino tão lindo que é Seychelles. Estou vendo que tem bastante gente entrando, então quem está chegando, olá, boa tarde. Se vocês puderem escrever para mim o que vocês já conhecem de Seychelles, eu gosto sempre de saber o que cada um tem para falar do destino, tá? Então já vai me colocando aqui. Bom, para começar a falar, eu quero já começar dizendo que Seychelles é um destino múltiplo, né? São muitos destinos em um só. Aqui nesse treinamento, a gente vai falar um pouco sobre as principais ilhas, vai ser um overview para inspirar vocês a conhecerem o paraíso, tá? E antes de conhecer o paraíso, a gente precisa saber onde é que ele fica, né? Então, Seychelles é um arquipélago de 115 ilhas e fica na costa aqui da África, na linha ali do Quênia, Tanzânia, mais ou menos nessa linha. E quando você busca Seychelles no Google Maps, é essa imagem que você tem, né? Um pino maior do que o próprio país. Conforme você vai aumentando, você vê a quantidade de ilhas, né? E a expansão dessas ilhas. Elas são bem separadinhas, algumas mais próximas. Então, é realmente um destino bem grande e, por isso, muitos destinos em um. Das 115 ilhas, vocês podem visitar aproximadamente 20. O resto é tudo fechado por questões de preservação ambiental. Vocês vão notar que eu falo muito sobre natureza, preservação ambiental, sustentabilidade, porque tem tudo a ver com Seychelles, tá? E quando eu digo que você pode visitar aproximadamente 20, é porque algumas ilhas, elas são ilhas exclusivas de um hotel só. Então, se esse hotel fecha para reforma, ou se tem, por exemplo, época dos ovinhos das tartarugas, então aí eles fecham a ilha. Vou contar um pouco ali na frente, mas é para vocês terem uma noção dos números, tá bom? Falando em Seychelles, bom, como é que eu chego lá? Eu gosto sempre de mostrar esse mapa em todo treinamento que eu faço, para vocês verem a quantidade de possibilidades que você tem. Então, Seychelles é conectada com todas essas cidades. A gente não tem um voo direto aqui do Brasil, mas você pode conectar Seychelles com qualquer uma delas. Então, quem me pergunta, e qual que é o melhor jeito de chegar lá? Só dá para chegar lá pela África, ou coisas assim. Eu já mostro aqui todas essas possibilidades. Então, tudo depende do perfil do cliente, né? Quem está indo viajar, ele quer conectar Seychelles com o quê? Às vezes é um casal onde o homem quer esquiar e a mulher quer ir para a praia, por exemplo. Então, por que não fazer uma temporada de inverno na Suíça e depois descer para descongelar em Seychelles? Ou é alguém que gosta muito do clima ali da França, quer fazer Paris? Conecta Paris com Seychelles. Não, eu quero algo bem diferente, então eu quero conhecer uma cultura. Dá para conectar Istambul com Marri, por exemplo. Então, são muitas possibilidades. Vocês podem estar abertos ao perfil do cliente e principalmente a tarifa aérea que você tem naquele momento, porque algumas companhias aéreas podem oferecer alguma promoção e aí você aproveita isso para poder mandar para Seychelles. Então, são vários jeitos de chegar, várias conexões. Faz um print nessa tela para vocês sempre lembrarem e aproveitarem para mandar para o seu passageiro. Alguns dados rápidos, né, para a gente já ficar bem atento assim com o país. A temperatura média de Seychelles é sempre muito agradável, entre 24 a 32 graus o ano inteiro. Então, durante qualquer época do ano, você pode ir, que vai ter uma temperatura perfeita para as férias de praias paradisíacas.
A moeda utilizada é a rúpia de Seychelles. O passageiro faz a troca no próprio aeroporto, pode fazer nos hotéis. Alguns locais aceitam talvez $1 e euro, não é tão comum assim, mas alguns aceitam. E todos os cartões de crédito, Master, Visa, são aceitos nas ilhas, assim como um todo. Então, é bem tranquilo de utilizar a moeda por lá. Os idiomas falados são o inglês, francês e creole, tá? E quem está indo para algum hotel específico, é sempre legal avisar o staff do hotel que tem um brasileiro indo, e às vezes tem alguém que fala um portunhol, ou tem muitos portugueses que trabalham lá na parte de turismo de Seychelles, então sempre avisa que é legal. A temperatura da água, para a Andrea que perguntou, é sempre muito agradável. Você tem que pensar que a gente está ali naquela linha do Quênia, Tanzânia, onde você tem uma linha ali geograficamente de sempre um calorzinho gostoso. Então, a água ela é refrescante, tem uma temperatura ideal, não fica nem muito fria e nem muito quente, tá bom? Não precisa de visto para ir para Seychelles. Na verdade, nenhum país do mundo precisa de visto. A única exigência é a vacina de febre amarela, o certificado internacional, que é pedido lá no aeroporto quando você chega. Tá? Isso não é porque eles tenham febre amarela lá, mas é para evitar que a gente, principalmente aqui do Brasil, que teve incidência disso recente, para que não leve para lá. Tá? Então, são alguns pontos importantes que valem considerar. Outro ponto importante não está aqui, Seychelles é mão inglesa. Tá? Então, se é um passageiro que quer dirigir em Seychelles, sempre rola essa pergunta. Ele tem que estar confortável em dirigir em mão inglesa. Tá? Carro, geralmente, o pessoal acaba pegando em Marre, mas a gente vai falar um pouquinho de Marre já. Muitos destinos em um só, como eu disse, a gente tem muitas ilhas e elas têm uma conexão muito fácil entre elas. A ideia aqui de Seychelles, e prestem bem atenção nisso, porque sempre o passageiro vai perguntar: mas por que você está me falando para ir para Seychelles e não para ir para um outro destino de ilha paradisíaca? Porque Seychelles, a ideia é que o passageiro aproveite todas as ilhas, conheça a cultura, experiencie tudo, ele conheça o país. Se ele quer ir para ficar num hotel muito bacana e ficar olhando para o mar e só curtindo o mar e a estrutura do hotel, bacana, tem muitos hotéis lindíssimos com essa estrutura que o passageiro vai gostar. Agora, se ele quer ir para um lugar onde ele vai explorar, conhecer, andar, passear, conhecer restaurantes diferentes, conhecer ilhas diferentes, Seychelles é o lugar. Aqui o Island Hopping é super recomendado. Você tem, essas são algumas das ilhas, né? Mas eu gosto de mostrar que das 3 principais, as 3 tipo must do, assim, você consegue conectar rápido. Então, um aéreo, por exemplo, entre Marre e Pralã, leva aproximadamente 15 minutos. Já se você vai fazer esse trecho de ferry, leva entre 45 e 50 minutos. O ferry entre Pralã e Ladig, então, é de 25 a 30 minutos, considerando o tempo do embarque, de sair, de desembarcar. Então, é muito rápido, é muito fácil você se deslocar. Dá para ficar em uma ilha e fazer passeios de um dia em outras. Dá para se hospedar em outras ilhas. E por que isso é recomendado? As ilhas são muito diferentes uma das outras. Marre, por exemplo, ela é bem montanhosa e é onde tem grande parte da população. Já em Pralã, ela já é mais flat. E Ladig é uma outra coisa que é super rústica. A gente vai conhecer elas um pouquinho, tá? Então, vamos começar falando de Buvalon, de Marre, que é onde fica Buvalon, uma das praias mais famosas do mundo. Inclusive, se eu não me engano, é onde o Daniel tá. Não tenho certeza se o Daniel hoje está em Buvalon ou se ele está em Ladig. A gente vai descobrir depois. Nesse fundo maravilhoso de praia dele, ó, vocês podem ver os coqueiros, as rochas. Então, é realmente um lugar muito especial. Seychelles tem, inclusive, gente, grande parte das suas praias foram eleitas as mais lindas do mundo. E não só por mim, né, que sou apaixonada por Seychelles, mas foram eleitas praias muito bonitas pelo National Geographic, pelo TripAdvisor. Então, são muitas ferramentas que elegeram Seychelles como as praias mais bonitas do mundo. O que é importante saber? Todas, vocês estão com um caderninho anotando, né? Tudo que eu tô falando aqui. Todas as praias de Seychelles são
públicas, absolutamente todas. Então, se eu estou hospedada no Hilton e eu quero conhecer a praia do Four Seasons, eu posso. Eu posso conhecer a praia de qualquer hotel. Você tem liberdade, elas são públicas. Para quem não quer ter uma liberdade ainda maior, você pode fazer a locação de um catamarã, de um barco privativo, né? E ficar hospedado neste barco para conhecer todas as praias de todas as ilhas. Então, isso é interessante vocês saberem. É o acesso público a todas as praias. Marre, voltando aqui a Marre, a gente tem aquela praia que é super famosa, é a Buvalon. Muita gente me pergunta onde fica em Marre, na parte norte. E Marre, gente, é onde você tem a maioria da população. Como eu disse, é uma ilha mais montanhosa, é a maior das ilhas e é onde todo mundo chega. Lá é onde fica o aeroporto internacional de Seychelles. Então, voos de chegada e saída vão estar lá. E aqui é onde você tem um centrinho, que é muito bacana. Eu recomendo muito fazer um day tour aqui, um half day dá para fazer, que você conhece o centro de Seychelles. Lá o passageiro vai ver um mini templo hindu, uma mini catedral católica, o nosso mini Big Ben, que é uma herança da colonização, né? Que Seychelles foi colonizado por franceses, ingleses, passou pela mão de muita gente, né? E aí a gente tem essas heranças, você pode ver uma arquitetura bem diferente. Tem um mini mercado muito bacana também, que é onde você conhece a essência de Seychelles, né? Neste mercado tem é um mercado de peixes, de frutas, tem também algumas bugigangas, né, que a gente gosta de trazer, aqueles amenitizinhos de presente. Então, tudo isso você encontra na capital Vitória, em Marre. Então, vale realmente passear por lá. O pessoal está pedindo aqui um Word com dicas, eu já vou contar umas novidades sobre as dicas para vocês. Vamos aguardar aí até o final do treinamento. Enfim, Marre é isso, tem bastante coisa, tem cachoeiras, tem trilhas, tem muita coisa bacana para fazer. Tem uma fábrica de chá muito legal, que é a Tea Factory, que dá para fazer visita guiada e conhecer a produção de chá. Seychelles toma-se muito chá de baunilha, bem geladinho, fresquinho, com laranja, é uma delícia. Tem também a fábrica de rum Takamaka, que é um passeio bem diferente. Lá a gente também tem cassino, tem locais para mergulho, né? Algumas estações de mergulho. Então tem muita coisa acontecendo em Marre. Vale ficar lá 1, 2 noites para conhecer, para curtir as praias. São 65 praias lá. E a partir de Marre, você consegue fazer também passeios para ilhas próximas, como Surf Island, Moyenne Island, Santain Island, que é um parque marinho que tem ali perto. Então, você tem muita coisa para fazer. Como eu disse aqui antes, Gabriela, ele é um destino paradisíaco, assim como todos os outros. A diferença é que, além das praias maravilhosas da natureza, de tudo, toda essa maravilha, você ainda tem atividades e lugares para conhecer. Vamos falar um pouco de Pralã agora, né? A gente falou ali de Marre, é mais populosa, tem a capital, montanhosa, e aí tem um agito maior, você tem hotel em Marre em toda a costa, né? Em todos os lados de Marre. Mas vamos falar agora um pouco de Pralã. Pralã é a segunda maior ilha, ela é um pouquinho mais tranquila, né? Então, grande parte da população estava lá em Marre, aqui tem menos gente, é um pouco mais tranquila. Você tem praias também encantadoras, como Ancelásio, que é essa foto essa da foto. E é interessante vocês verem a quantidade de pessoas que tem nessa praia. Estão vendo? Olha como ela tá cheia de espaço, né? E Seychelles tem isso. Como tem muita praia, muitas praias lindas, se você chega lá e tem 10, 15 pessoas na praia, ela tá muito cheia. Então você pega suas coisas e vai para outra praia, vai conhecer outro lugar. A ideia é isso mesmo, você explorar e conhecer as praias diferentes e os lugares diferentes que a ilha oferece. Em Pralã é onde a gente tem o Valais des Mers. O Valais des Mers, que é essa floresta que vocês estão vendo aí na foto, ele é um patrimônio mundial da Unesco. Ele é super protegido, ensina muito sobre sustentabilidade, sobre a proteção à natureza. Tem que ter, se o passageiro vai para Seychelles, ele tem que conhecer esse lugar, é realmente muito especial. Vocês estão vendo a foto desse menino segurando uma semente? Deixa eu ver se eu tenho a foto da semente aqui. Olha só.
Essa semente tem o quê, né? O que que ela parece? Pode escrever aqui no chat, não tem problema. Eu gosto de saber a opinião de vocês. Essa semente é endêmica de Seychelles, ela só tem lá. Ela foi considerada a maior semente do mundo. Essa é a semente feminina, que tem esse formato tão engraçado que vocês estão pensando que é isso, e é isso mesmo. Tem esse formatinho. Ela é a feminina. A masculina, porventura, ela também parece algo muito engraçado. Ela é bem grande, compridinha assim e com uma pontinha engraçadinha. E aí é a semente masculina. Então, em Seychelles você aprende, né, as lendas do lugar que falam onde a semente masculina e a semente feminina elas se abraçam para poder criar uma nova árvore. Ou as pessoas que viram as árvores se juntarem nesse abraço de amor ficaram cegas ou morreram. Então, são várias coisas engraçadas que eles contam as lendas dessa semente que parece mesmo uma bundinha, né? E é legal saber que este formato tão engraçadinho, vocês estão tão fofos falando que parece castanha de caju e rins, eu acho muito fofo. Tem muita gente que fala que parece uma bundinha mesmo. E vai daí para frente, todo mundo vai falando. Essa semente, ela é um símbolo, um patrimônio de Seychelles, tá? Quando você vai para lá, muita gente vende bijuterias, o próprio carimbo do passaporte é feito dessa semente, ele é o desenho dessa semente, porque todo mundo usa aquilo como um patrimônio. Você só encontra isso em Seychelles. E essa árvore, nessa semente, quando quando ela começa a nascer, ela leva cerca de 25 anos para chegar ao formato, né, crescer todinha e dar outras sementes. Então é realmente uma história muito legal. Eles mostram sobre a semente, sobre a preservação ambiental lá neste parque, que é o Vallée des Mers. Essa semente chama Coco de Mer, tá? Que é essa daí que vocês estão vendo, feminina. E um quick fact aqui bem interessante: a feminina, quando você abre, tem um gel dentro, uma geleinha, né? Que eles exportam, muita gente pergunta o que é feito, né? Eles exportam essa geleia muito para a China e dizem que é afrodisíaca. Então, na China tem muita gente, eu não sei se é verdade, a gente vai descobrir um dia. Mas é legal que eles limpam a semente por dentro, fecham, selam ela novamente, e aí ela fica levinha, né? E você pode comprar ela como souvenir por apenas 300 euros, é bem baratinho, e você leva a semente para casa. A feminina, depois que é limpa e selada, ela dura para sempre. A masculina, depois que ela sai da árvore, dura 20 dias. Então, uma curiosidade aqui bacana de Seychelles para vocês. Essas e outras muitas histórias o passageiro tem que conhecer lá no Vallée des Mers, que é um dos pontos dessa ilha. Além disso, na ilha de Praslin, além das praias paradisíacas e desse ponto tão bacana, você consegue visitar uma fábrica de pérolas e fazer passeios a ilhas próximas, como Curious Island, Cousin Island e Saint-Pierre, que são bem pertinho dali, e o passageiro vai à tarde, né? Sai de manhã, passa a tarde nessas ilhas e volta. Temos aqui próximo de Praslin uma ilha que é um santuário de tartarugas gigantes. Vocês vão ver uma fotinho lá na frente. Você tem uma que é um santuário de aves. Então, para quem gosta de birdwatching, de fotografia, é um lugar para ir. Enfim, tem muita coisa acontecendo nessa ilha, além, claro, dos próprias atrações dos hotéis, dos restaurantes, enfim. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Bom, falei então um pouco de Marre e de Praslin, mas quero falar para vocês também de Ladig. Uma curiosidade muito interessante de Ladig, e essa é uma dica muito importante para vocês anotarem. Ladig, ela recentemente a gente recebeu um estudo daquela plataforma Kayak, sabe, de passagens aéreas e tal. Ela foi a ilha Ladig foi um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na plataforma. Não foi Seychelles, não foi outra ilha que é uma das maiores, foi Ladig. Então, o brasileiro está curioso para saber o que é Ladig, onde fica, como se hospedar. Então, anota essa dica. Você vai promover Seychelles, já começa a mostrar um pouquinho que você sabe, que você domina sobre Ladig também, que pode ser um chamativo, tá? Ladig, ela é uma ilha mais rústica, ela é menorzinha.
tem menos opções hoteleiras, tem uns 2 hotéis lá, 3 aproximadamente. E você tem outras praias que são super icônicas. Essa que tá aí é a Anse d'Argent. Ela foi eleita a praia mais instagramável do mundo. Eu nem sabia que essa palavra existia até então, mas ela foi eleita a mais instagramável. Essa foto, por exemplo, ela não tem filtro. E é impressionante que qualquer foto que você tira desse lugar, você pode estar caindo, tomando um rola de uma onda, que a foto vai ficar incrível, vai ficar perfeita, porque realmente é um lugar muito bonito. Como eu disse, ela é um pouco mais rústica que as outras. Lá são pouquíssimos carros que tem. Para ser honesta, os carros geralmente são da polícia ou de uma ambulância que tem, porque o resto realmente as pessoas andam de carrinho de golfe que os hotéis liberam, né, para poder fazer esses passeios, ou realmente passeios de bicicleta. Então, o passageiro chegou na ilha, se ele vai ficar hospedado lá, o hotel já vai estar esperando o passageiro no porto com o carrinho de golfe, vai pegar as malas e levar o passageiro para o hotel, coisa que se ele andasse, ele levaria 2 minutos andando, ou menos. E se é o passageiro que vai fazer um passeio de day tour ali, ele desembarca, pode alugar uma bicicleta e explorar a ilha. A ideia sempre em Seychelles, independente da ilha, é explorar, conhecer, aprender, sentir a natureza. E Ladig não deixa para trás nada disso. Então, a gente tem a praia mais instagramável do destino, temos um passeio de carro de boi ali. Nessa praia, que é a Anse d'Argent, o passageiro chega, tem até um espaço assim, com as Big Tortoises, que estão lá também num espaço livre. Tem uma plantação de baunilha bem do ladinho da praia, e que é muito bacana de visitar. Enfim, dá para pegar uma trilha e atravessar a ilha para conhecer as praias de trás. Então, é um mundo de possibilidades. Vale passar um dia inteiro em Ladig ou se hospedar se é um passageiro que gosta. Só lembrando a questão da hotelaria para ver se é o perfil do cliente que está indo para lá, tá bom? Em Anse d'Argent, como eu disse, tem algumas desses pontos. Eu vou deixar até um videozinho curtinho aqui para vocês verem enquanto eu vou falando, que mostra um pouquinho do que dá para ser feito ali. E um passeio muito interessante, que é bem famoso, vê-se muito no Instagram. Então, se o seu passageiro está indo, vale incluir esse caiaque de vidro aí, tá? Esse caiaque de vidro você faz lá, é o fundo de vidro, né? Caiaque de cristal, que eles falam. E vale fazer o passeio porque a empresa leva para um day tour, para conhecer a região e depois faz esse passeio de caiaque, dá para tirar umas fotos, ficam bem bonitas. No meio das trilhas você tem algumas cachoeiras, tem muita coisa legal. Se é um grupo, se é um passageiro especial, se é algo diferente, dá para fazer também a locação, a reserva como de um show particular de dança creole que você consegue fazer para o passageiro. Então, tem muita coisa. A água é dessa cor mesmo que vocês estão vendo. A sensação é realmente de estar num paraíso no meio do mundo, onde a natureza te abraça. Muito bem. Além das 3 principais ilhas, tem outras ilhas que o passageiro pode conhecer para fazer um passeio de dia, como Arid Island, Coco Island, Saint-Pierre, Arcuriez Island, que é onde vocês encontram essas Big Tortoises. Elas são gigantes. Todo mundo que vai para lá gosta de aproveitar e tirar uma selfie com a tartaruga, porque realmente ela é bonita. E um fato importante, Seychelles tem a maior comunidade de Big Tortoises livres, né, do mundo. O segundo lugar está em Galápagos. Então, para vocês terem uma noção da dimensão dessa proteção ambiental, tá? A gente também tem Saint-Anne. Para quem gosta de ficar antenado de novidades, a gente vai ter, inclusive, se eu não me engano, é na Saint-Anne, um Clube Med que estava para abrir esse ano, eu não sei como que vai ficar com a questão da pandemia, mas que é uma opção também para o passageiro que gosta desse tipo de acomodação. Então, fica aí a dica para vocês ficarem atentos no lançamento também. Me perguntaram aqui como que faz para ir para essas ilhas. Para ir de uma ilha para outra, das principais, você pode ir de ferry, você pode ir de aéreo. Se é alguém que é muito mais VIP, dá para alocar também um helicóptero, tá? O ponto entre o ferry, eu acho que é uma dica a gente falar,
O ferry e o aéreo, entre uma ilha para outra, falando assim, entre Praslin e Marre, ele o valor, eu não tenho o valor exato, mas ele não é muito diferente. Então tem que ver o perfil do passageiro. Se ele fica meio enjoado de fazer uma balsa ali de 50 minutos, manda ele de aéreo. É aquele aviãozinho pequenininho, ele chega lá rapidinho, 15 minutos. Se é um passageiro que está tranquilo, não se importa, o mar não está muito mexido nessa época do ano, então vai de ferry, tá? Pode também alocar um barco particular para fazer todos esses trechos, mas é bem rapidinho e fácil de fazer de uma ilha para outra. Essas que eu estou mostrando aqui, que são outras ilhas para conhecer, você consegue fazer passeio de um dia que o próprio operador, né, que vocês podem falar com o pessoal da personal, ele consegue já incluir para o passageiro. Ah, Aline, é legal sair daqui já com isso reservado para o passageiro? Ele não vai ficar com muita coisa para fazer? Bom, eu recomendo que vocês já saiam pelo menos com algumas atividades do passageiro reservadas aqui, porque primeiro vocês ajudam o passageiro, ganham a comissão de vocês e ele já tem a data fixa para, né, fazer esses passeios. E se porventura ele não reservou nada, chegou lá e ele quer reservar, é possível também, falando com o hotel, falando com o pessoal da Personal Brasil, vocês resolvem de uma forma que fique mais confortável para o passageiro e que ele possa conhecer tudo isso, tá bom? Agora, falando de ilhas privativas, o que é interessante? Anotem as dicas. A primeira delas, e a mais importante, ilhas privativas são o máximo, você tem aquela sensação de exclusividade, é uma delícia ficar numa ilha privativa. Eu tive a oportunidade de ir para Seychelles, eu fiquei uma semana lá e fiquei em uma ilha privativa e é realmente muito gostoso, porque você tem toda aquela imensidão e menos gente ainda, né? Se já é exclusivo nas ilhas principais, imagina nessa privativa. Mas qual é o ponto importante de mandar um passageiro para uma ilha privativa? Pensem no perfil dele, tá? A gente tem aí North Island, que é super luxuosa, Six Senses, quem conhece o padrão Six Senses sabe, eles ficam numa ilha privativa chamada Felicité. A gente tem a Fregat Island, enfim, Dennis Island. Tem várias ilhas, mas cada uma tem o seu diferencial. E por que é importante saber? Se é um passageiro que gosta muito do luxo, exclusividade, ele não quer ver ninguém, ele pode escolher uma ilha, por exemplo, como North Island, que são poucas vilas, e se ele é uma pessoa muito influente, ele quer fechar a ilha inteira para ele, ele pode, por exemplo, buscar todas as ilhas. Quem fez isso foi o nosso querido amigo Príncipe William, não é mesmo? Ele passou a lua de mel dele em North Island e fechou a ilha, que é possível para qualquer passageiro que tenha esse budget. É um destino mais exclusivo, eles têm uma pompa diferente, assim como Six Senses, que tem toda uma questão do luxo. Se é um passageiro que quer um luxo, mas ele quer algo mais rústico, vê um outro hotel que tem esse perfil, que pode entregar isso para ele. E outro ponto legal de saber, por que é importante saber do perfil do cliente? Eu dou um exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo para todos. Ano passado, um influencer, né, um youtuber, foi para Seychelles, ele acabou reservando tudo por conta e ele queria ir para fazer matérias e postar coisas sobre o destino, mostrar tudo que tinha disponível por lá. E ele quis fazer uma ilha exclusiva e ele pegou uma das ilhas, que é a Dennis Island, que é uma ilha que não tem internet. Porque a ideia de Dennis Island é que o passageiro entre na ilha, aproveite a natureza, entre em contato consigo, eles desligam a internet da ilha e só é disponível a internet dentro da biblioteca, para que o passageiro esqueça o mundo tecnológico, para que ele aproveite a natureza. E aí esse influencer foi para lá, justamente uma pessoa que precisa da internet, precisa estar conectado o tempo todo, e foi uma péssima experiência. Não porque o lugar é ruim, mas porque não deu o match, né? Não combinou o destino. Então, pensem no perfil do teu passageiro para enviar para lá. É alguém que gosta do rústico e quer se conectar com a natureza, quer ficar longe da loucura, Dennis Island é perfeita. E por aí vai. Eu fiz até um vídeo recente no canal do GVA Learning falando sobre as ilhas exclusivas e qual a diferença entre elas. Fica aí o convite para vocês saberem um pouco mais, tá? Além disso, a gente tem outras ilhas como Bird Island, Surf Island, que é muito bacana, Busan, Grand Sor, que são outras ilhas que só tem um hotel na ilha inteira. Então, essa sensação de exclusividade é muito legal. E a gente tem também Alphonse Island, que é um pouco
pouquinho mais distante, leva cerca de 1 hora de aéreo da ilha principal, que é Marre, que também tem uma questão muito forte de preservação ambiental, tem programas de sustentabilidade. Então, assim, tem para todos os estilos de passageiro, tem para todos os gostos, vale vocês olharem qual é o perfil e o que ele vai para fazer lá. O grande pulo do gato, que é uma vantagem que tem algumas ilhas exclusivas, elas têm um primo, um irmão, vamos falar assim, de um hotel nas ilhas principais. Então, por exemplo, eu tenho um Hilton na ilha de Marre, e eu tenho um Hilton na ilha Silhouette, que é exclusiva. Você pode combinar isso e tentar alguns valores mais bacanas e o passageiro se mantém naquele padrão que ele está conhecendo. O mesmo acontece para o Four Seasons, por exemplo. E por aí vai. São várias as possibilidades, vários hotéis que tem por lá. E para facilitar até para todo mundo, que vocês possam entender e pensar qual que é o perfil do passageiro, o que eles querem ver, a gente montou essa ficha técnica dos principais hotéis de Seychelles. Nela, gente, tem os principais hotéis, os hotéis que a gente conhece, que são parceiros, vocês podem acessar para ver a diferença. Então, um passageiro chega para você e fala: olha, eu quero ir para Seychelles com a minha família, mas eu quero um hotel 4 estrelas. Aí você vai nessa ficha e combina. Bom, 4 estrelas são esses, para a família são esses. Eu tenho um perfil legal nesse hotel aqui. E por aí vai. Essa ficha ela é feita para todos os hotéis das Ilhas de Marre, para Lã e Ladig, e as ilhas principais também. Estão disponíveis no GVA e-Learning. Eu já vou colocar aqui para vocês daqui a pouco. E aí vocês podem acessar, assim como o pessoal da Personal Brasil pode enviar por e-mail para vocês o acesso depois, tá? Mas está super disponível. O Daniel já colocou aí para vocês. Eu vou falar do e-Learning daqui a pouco. Mas anotem, a dica é importante, principalmente porque ajuda a dar esse match do perfil do passageiro com qual é o melhor hotel para ele, tá? Dito isso, o que é importante destacar de Seychelles? Eu começo com uma história pessoal que eu acho que vale sempre falar. Sabe quando o passageiro chega e você identifica o perfil dele? Então, tem um passageiro que tem um perfil de praia, tem um passageiro que tem um perfil de montanha, tem um passageiro que só gosta de ir pra neve. Muito bem. Eu, Aline, sou um tipo de passageiro que gosta de centros urbanos, que gosta de neve, que gosta do frio. Quando eu falo isso, se eu perguntasse para vocês um lugar ideal para ir, com certeza vocês não falariam Seychelles, né? Porque não está dentro do meu perfil. Pois bem, eu tive a oportunidade, né, de passar 1 semana em Seychelles, e quando eu pensei em ir para lá, eu falei: meu Deus, eu vou passar 1 semana olhando para o mar só, meu Deus, vai ser um saco, porque eu não vou ter o que fazer. Foi o meu primeiro pensamento. E nessa 1 semana que eu passei lá, a quantidade de atividades que eu tinha para fazer, de lugares para conhecer, restaurantes para comer diferentes, provar a gastronomia de Seychelles, conhecer o povo, conversar, sabe? Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que 7 dias foram muito poucos para mim. Então, realmente, pensar em Seychelles, abrir a cabeça e colocar isso para todos. Mostrar para todos os perfis de passageiros a quantidade de coisas que ele pode fazer e conhecer. A gastronomia é uma delas. Então, a gente tem uma gastronomia creole que mistura muitas coisas, né? Lembra que eu comentei que Seychelles passou pela mão dos franceses e dos ingleses? Pois é, então você pensa a gastronomia e cultura desses dois povos. A gente está aqui na costa da África. Então, muita coisa vem da África ali, muita cultura, muitos temperos. Assim como a gente estava ali há muito tempo atrás, se você pensar em grandes embarcações, no caminho das Índias, né, indo ali a caminho da Ásia e tudo mais. E muito do que se passou em Seychelles ficou. Então, muitos temperos, muitos aromas. Essa mistura toda, ela reflete na gastronomia. Então, todo passageiro que for, ele vai querer provar essa gastronomia creole, ele vai se encantar pelos sabores. E se, por acaso, ele não quiser comer só a gastronomia creole, não curtiu, porque tem muito frutos do mar, muito tempero, ele com certeza vai ter uma gastronomia contemporânea. Tem restaurantes de comida japonesa, tem de comida italiana, tem de tudo um pouquinho. Então, a gastronomia é um prato cheio para quem vai para lá. E aqui, ó, já pega o caderninho, vamos anotar os restaurantes que são algumas dicas. Tem restaurantes fora dos hotéis. Por que que é legal? Eu sei que daqui a pouco deve rolar essa pergunta por aqui.
é legal colocar o passageiro para ficar lá num regime all-inclusive. Não tem tantos hotéis com regime all-inclusive, né? Mas justamente para isso, para que você possa aproveitar das ilhas. Então, o que é a dica? Pega uma meia pensão, o passageiro vai acordar, tomar um café da manhã bem reforçado. Ele pode ficar curtindo dentro do hotel ou ele pode sair para explorar a ilha, explorar outras ilhas, comer em restaurantes desta ilha que ele está hospedado ou de outras, conhecer o restaurante de outros hotéis. Então, isso é bem aberto para ele poder aproveitar. Aqui a gente traz algumas recomendações em Marre, Praslã e Ladig, tá bom? Vale ficar de olho, espero que vocês tenham anotado, se não, já dá um print na tela para poder olhar depois, certo? E lembrar que é um destino muito rico em experiências. Eu contei aqui para vocês a minha experiência pessoal. Realmente tem muita coisa ali para vocês fazer. Tem épocas do ano, inclusive, que você tem alguns eventos muito interessantes que devem ser vistos, como, por exemplo, entre setembro e outubro, acontece o Festival Creole. Esse Festival Creole mistura nas ruas, é como se fosse um carnaval, vamos assim dizer, né? As pessoas vão às ruas em desfiles, elas mostram a sua música, elas mostram a gastronomia, elas cantam, elas dançam, então é algo que atrai todo mundo, você se encanta com aquilo. Tem também a Maratona de Seychelles, tem muita coisa lá que vocês podem conhecer durante a sua estadia. É um destino, e eu gosto muito de frisar isso, que ele é perfeito para famílias. Independente se são filhos pequenos, se são adolescentes, se são filhos que estão viajando com os pais que são um pouco mais velhos. Então, para todo tipo de família. Isso porque, principalmente para criança, você tem muitas atividades ali que são voltadas para a sustentabilidade. Então, a criança vai aprender o porquê que é importante preservar a natureza, o porquê que tem toda aquela questão ambiental ali no destino. Mais um ponto importante falando sobre natureza, vocês vão olhar os hotéis que na ficha técnica ou hotéis quando você coloca no Google para ver, vocês vão notar que não existe hotel com bangalô sob a água em Seychelles. Não existe. O passageiro quer ir para lá. Eu quero ficar num bangalô sob a água. Então se você faz questão disso, não vai ficar em Seychelles, porque não tem. Isso porque o governo proíbe, por uma questão ambiental. O mar é do peixe, o mar é da vida marinha, não é do homem para a gente invadir e construir alguma coisa ali. Então, essa questão de respeito com a natureza é muito forte ali. Todos os hotéis construídos em Seychelles, eles têm esse cuidado de não invadir a natureza, não prejudicar aquele pedaço. Então, tem todo um estudo, tem que ser aprovado. Isso é importante e as crianças aprendem isso quando chegam lá. Os adultos aprendem essa questão também. É um destino que já é plastic free. Então, você vai chegar lá, não vai ter canudo de plástico, não vai ter sacola de plástico. Tudo isso você acaba aprendendo e trazendo para você. Por isso que famílias são muito legais, porque as crianças acabam aprendendo. E, principalmente, é um destino, a gente sabe que em dias de hoje, tá todo mundo correndo, trabalhando, tá com a cabeça lá na internet, tá fazendo várias outras coisas e acaba esquecendo de quem tá ao redor. A quarentena, inclusive, tá trazendo a gente de volta para a família, né? De volta para quem mora com outras pessoas, para se olhar, se enxergar como uma família de novo. E em Seychelles você tem isso, essa conexão. Você tem as atividades em conjunto, você tem atividades para os casais, né? E os filhos podem curtir ali também a estrutura do hotel, enfim. Céu é o limite para a quantidade de atividades para famílias lá. O brasileiro, infelizmente, ainda não está tão habituado a fazer viagens para lá em família, mas muita gente, procurem, quem vai com criança para lá realmente se encanta muito. Além disso, é um destino perfeito para grupos de amigos, tá? E eu vou dar uma dica de ouro, se você quiser ver ou quiser indicar para algum passageiro de vocês, dá uma olhada, tá vendo esse grupo aí de amigos que tá com a selfie com a tartaruga? Eles são do canal Torrada Torrada. Então digita lá no Google Torrada Torrada Seychelles e vai sair um vídeo que mostra um pouco das 3 principais ilhas. Eles passaram alguns dias em Seychelles e gravaram esse conteúdo. E, gente, ficou espetacular. São 20 minutos de vídeo que passam assim e você se sente parte daqueles amigos, né?
Eles são 2 casais que são amigos e ficaram esse tempo lá. Então tem muita coisa que você vê as paisagens, as atividades, é bem legal. Falando sobre amigos, a Camila perguntou aqui, eu já vou responder as outras perguntas, tá? Mas a Camila mencionou sobre vida noturna. É importante vocês saberem que Seychelles tem uma vida noturna que não é Ibiza. É sempre bom pensar no perfil. Lá, a quantidade... Acho que tem alguém com o microfone aberto. Lá, a quantidade de pessoas que vai visitar o destino, ela é mais voltada para quem gosta de natureza, atividades ao ar livre. Então, esse grupo de amigos que está indo para lá, tá no paraíso. Ele vai acordar mais cedo, vai curtir a praia, vai caminhar, vai fazer stand-up paddle, vai fazer mergulho, vai conhecer outra ilha, vai jantar num outro restaurante. Tem muita coisa para acontecer. No final do dia, já ali depois do jantar, provavelmente ele vai querer curtir a própria balada do hotel. Os hotéis oferecem, assim, super atividades à noite, como as baladas, tem também karaokê, tem várias atividades à noite. Mas se alguém que quer fazer uma saída para um clube, alguma coisa assim, é mais encontrado em Marre e também um pouco em Pralã. Não é uma vida noturna tão agitada, mas justamente porque o destino pede que os amigos curtam realmente a natureza, o que tem por ali. E aí acaba acordando mais cedo para poder fazer as atividades, ver o sol nascer, fazer yoga e por aí vai. Convido novamente vocês a assistirem o vídeo do Torrada Torrada, depois eu até mando para o pessoal da Personal compartilhar com vocês, porque é muito gostoso de assistir e te deixa muito inspirado para fazer as atividades junto. É como se você tivesse assistido o teu amigo que foi lá, é bem gostoso. Depois vocês deem uma olhada. E claro, né, para amigos, perfeito, para família, perfeitos, e para o romance também. É muito conhecido no Brasil esse destino por ser perfeito para romance, para luas de mel, né? Mas eu gosto de falar no amor como um todo. Então, celebração de casamento, lua de mel, baby moon, ou se quer fazer aqueles ensaios pré-wedding. Gente, paisagem para foto não vai faltar. Tem muita coisa, dá para organizar a cerimônia do casamento lá também, inclusive uma cerimônia de casamento oficial. Tem alguns parâmetros aí que tem que enviar uma documentação, mas dá para fazer. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem organizar para o passageiro de vocês, pode conversar com o pessoal da Personal Brasil, eles vão saber indicar a melhor forma para vocês. Mas realmente é perfeito para todo tipo de romance em todas as idades e todo momento do amor, né? Seja lá em bodas, seja celebração de um nascimento, enfim, tem bastante coisa. Casal de namorados. Quem foi recente para lá, como lua de mel, foi aquele casal famoso, vou lembrar o nome de Camila Queiroz e Kleber Toledo. Deem uma olhada depois no Instagram, tem fotos belíssimas e são inspirações para todos, tá bom? Enfim, dito tudo isso, o que eu quero muito trazer para vocês? São muitas ilhas, né? Você consegue visitar várias delas, muitos lugares para você conhecer. A gente tem, assim, desde as ilhas, das praias, que são belíssimas, até um cassino diferente para se conhecer. Enfim, tem muita coisa ali acontecendo. É para o passageiro que quer explorar, que quer realmente curtir tudo aquilo. Então, não engessa, gente. Aproveita essas inspirações e mostre para o passageiro tudo que o paraíso pode oferecer, que ele realmente vai sair de lá muito feliz com a quantidade de coisas para fazer, tá? Quem quiser fazer um curso mais prático, a gente tinha ali uma pergunta sobre material, que quer ver, é só acessar o GVA Learning. O Daniel, ele colocou também aí para vocês no chat. Trago até uma notícia muito boa para vocês a respeito do e-learning. Essa semana a gente está finalizando as novas atualizações, o site está reformulado, está com conteúdo novo. Então, quem já fez o curso antes do mês passado, pode fazer agora, que tem um curso ainda novo, novos módulos. Dentro do GVA e-Learning, na parte de vitrine de Seychelles, vocês têm todas as informações das novas notícias de Seychelles, assim como alguns materiais que vocês podem baixar para mandar para o passageiro, como o guia prático de Seychelles, o guia das ilhas de Seychelles, que mostra o porquê que não é só para ficar em uma ilha, tem que conhecer várias. Tem um de romance, tem um de receitas. Então, todo esse material está disponível gratuitamente para vocês no gvaelearning.com.
é só acessar lá, tá? E aproveitando que a gente está nessa tela falando sobre falando sobre o material de Seychelles, vocês podem sempre acessar as notícias de Seychelles lá. E uma delas que a gente passou recentemente é que, lindamente, eu gosto muito, tenho um prazer enorme de dar essa notícia. Seychelles é um destino livre do Covid-19, não tem mais. A gente teve pouquíssimos casos, foram 11 casos, foram isolados, tudo resolvido. Então, realmente, agora é um destino free. Eles estão tomando todos os cuidados para que isso se mantenha. E é mais um motivo pelo que Seychelles está sendo muito comentado recentemente no trade e muito procurado por passageiros. Então, pega essa inspiração, dá uma estudada. Lá no GVA e-Learning vocês conseguem fazer o curso completo de Seychelles, com informações bem técnicas e profundas. Tem tabelas, tem informação. Aquela ficha técnica dos hotéis está aqui no site. Então, se inscrevam, se aprofundem, porque eu tenho certeza que esse destino vai bombar esse ano, quando a gente retomar o turismo. Então, aproveitem isso, tá? Além disso, quem quiser conhecer um pouco mais, a gente faz alguns webinars, eu já convidei vocês em outros momentos, mas no YouTube do GVA e-Learning, a gente tem vários vídeos inspiracionais, inclusive aquele falando sobre as ilhas privativas e as diferenças entre elas. Tá tudo lá disponível, é só acessar. O conteúdo, de novo, é gratuito. Alguns vídeos são de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Tem algumas entrevistas com quem já foi para lá, e aí dura um pouquinho mais. Enfim, fiquem à vontade para olhar. E, claro, a gente tem as nossas mídias sociais com muita informação. Tem sempre algum post novo, com fotos, com coisas bem legais, que vocês podem aproveitar. E eu quero deixar aqui, antes de responder as perguntas, o nosso contato. Então, a GVA, o nosso time de trade, ele é dividido para que possa ajudar o segmento de vocês da melhor forma possível. Quem quiser falar comigo, meu e-mail está aqui. Eu cuido de uma forma mais geral do destino, alguns detalhes gerais, né? Vamos falar assim. Conheço um pouco de tudo. A Antonella, ela cuida da parte de luxo. Então, se você quer saber um hotel de luxo, atividades de luxo, tudo mais voltado para esse segmento, esse é o e-mail dela, é com ela que vocês falam. A Larissa, ela já cuida da parte de mais, então, incentivo, grupos, eventos, quer montar algo diferente, fala com a Larissa, ela é expert nisso e também conhece Seychelles, né? O time todo, né, na verdade, conhece, é bem expert no assunto. E temos a Paula Vilauba, que cuida da parte de natureza e aventura. Ela tem, assim, um material muito legal, inclusive um e-book que fala das principais trilhas do destino. Então, tem muita coisa lá. Acessem, podem mandar e-mail para a gente, que a gente fala com vocês. E é isso, gente. Eu espero que eu possa ter inspirado vocês um pouquinho. Eu quero responder as perguntas. Vou chamar o Daniel aqui para ver se ele fez um resuminho, se ele tem alguma dúvida também. Mas, para qualquer outra questão, casamentos, quer organizar casamento, quer organizar uma viagem, tirar uma dúvida sobre uma promoção, qual que é a melhor aéreo que está rolando para lá, fala com o time da Personal. Eles são experts também, eles estão aqui aprendendo muito, muito, muito do destino e podem ajudar vocês nisso, tá bom? Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Daniel. Perfeito. Muito obrigado, Aline, pela outra aula, né, sobre destino, né? Já foi assim com Jordânia e com Noruega. O pessoal está ficando mal acostumado, né, com os teus treinamentos. Que bom! Paixão e teu conhecimento pelos destinos, né? Você consegue tirar a tua tela só para eu colocar a minha, daí a gente já vai respondendo Claro. as perguntas também do pessoal? Certo, vamos lá. Pode pegar. Perfeito. Então, pessoal, mostrar aqui para vocês alguns pacotinhos que a gente preparou, alguns combos assim, um para amarre, um para lã e um de ladig. Vocês podem fazer um deles ou combinar os duas ilhas ou as 3 ilhas, diminuir, aumentar noites. Fiz cotações aqui, foram feitas cotações em hotéis de boa categoria, em categoria 3 estrelas, para mostrar assim que Seychelles não é um destino só para ricos e milionários, né, que é possível pessoas normais irem também, né? Então, aqui Marre, um pacote de 4 noites, a partir de 809 euros por pessoa, num bom hotel 3 estrelas, com os traslados incluídos, de aeroporto, hotel-aeroporto.
Para LAN, 641 euros por pessoa, um pacote de 4 noites. Ladig, um pacote de 3 noites, 499 euros. Todos em bons hotéis, com boas referências, hotéis 3 estrelas, já incluindo transfer in out nas ilhas. Tá? Não tem o aéreo incluído, nem transporte de uma ilha para outra. Isso a gente conseguiria estar cotando. Tá? Agora, volta a palavra à Aline para ela continuar explicando e respondendo as perguntas. Vamos lá. Eu acho que foi muito importante o que você falou sobre Seychelles é para todos, e realmente é. É legal saber que tem hotéis ali 3 estrelas que são muito bacanas. Ó, alguém perguntou aqui, são tranquilos? São tranquilos. A gente tem opções 5 estrelas, luxo com mordomo. A gente tem opções 4 estrelas que são ótimas. Seychelles é tão para todos, gente, que tem até guest house lá. Então, tem para todo mundo. É só você pensar no perfil do passageiro, o que ele quer pagar. Eu acho que é muito conhecido o destino por, ai, as pessoas só vão para lá porque só tem hotéis chiques. Eu acho que esse pré-conceito que foi montado, é porque muita gente sai do Brasil e vai até Seychelles, você leva um tempo, né? A gente não tem um voo direto, é um pouquinho distante. Então, o cara enfrentou ali, sei lá, 14 horas de voo, juntando tudo, ou 15 horas, fazendo todas as conexões. E aí ele chegou lá, ele não quer atravessar o mundo para pegar um hotel pequeno. Às vezes ele quer aproveitar que vai ser a viagem da vida e pegar um hotel com mordomo, porque é o que ele quer na vida. Mas se é esse perfil, ou se é alguém que quer fazer a viagem para curtir de toda forma, tem hotéis mais econômicos, é realmente muito bom. Até porque, gente, o que é a ideia de Seychelles? É explorar o destino, né? Não é ficar preso dentro do hotel, é curtir. Então, acho que foi uma excelente menção que você fez. Foi o foco ali de mostrar, poderia colocar os hotéis 4, 5 estrelas mais caros, né, na apresentação aqui, mas não, quero mostrar que tem para Para todos os todo bolsos. mundo. Exatamente, foi super boa a sacada e eu gosto quando as pessoas mostram isso, porque realmente é um destino para todos. A melhor rota de aéreo atualmente para chegar a Seychelles, Sabrina, é a que você tem uma boa tarifa e é o que o seu passageiro quer fazer. Como eu disse lá em cima no começo, eu não sei se você pegou, depois a gente pode te mandar até a fotinho. Tem várias conexões, então depende do que você tem, a conexão que o seu passageiro quer fazer. Então, sei lá, ele quer curtir, como eu mencionei, uma coisa fora da casinha. Ele quer fazer esqui e quer ir para praia. Então você pega agora dezembro, manda ele para Zurique, faz a estação de esqui, depois ele desce para Seychelles. É um exemplo. Ou faz via Istambul, ou faz via Etiópia. Às vezes ele pode conectar uma viagem ali de experiências diferentes. Então tudo depende do que o teu passageiro quer e qual a tarifa que você tem. Teve várias perguntas sobre períodos de chuvas. Isso é interessante saber. Eu vou falar primeiro uma coisa, porque quando eu falo, o período de chuva é tal, a pessoa já anota e esquece tudo que eu falei depois. Então, eu vou falar primeiro outro ponto. Seychelles, pela localização geográfica que a gente tem, é muito bacana que a gente é um destino que está longe de rota de furacão, longe de rota de ciclone, então não tem nada disso. Tá longe daquelas rotas de tubarão, não tem ataque, então é muito abençoado, né, por esse ponto. E na questão de chuvas, a gente tem alguns períodos que são mais chuvosos, que é um período que é considerado mais chuvoso, mas é importante você pensar que são chuvas, até por uma questão geográfica, que não duram necessariamente o dia inteiro. Às vezes está escrito lá na previsão do tempo que vai chover. E de fato chove. Teve uma ocasião que era a final de um torneio de golfe. Nem falei para vocês, mas Seychelles tem um campo oficial de golfe de 18 buracos em Praslã. É bacana pra caramba, assim, para quem gosta. E tinha um campeonato que ia acontecer a final lá. E na manhã que começou esse campeonato, choveu, gente. Como se o mundo fosse acabar. Assim, a terra tremendo de chuva. E os organizadores falaram, nossa, vamos ter que cancelar, né? Porque tá chovendo. E o povo de Seychelles, eles são muito tranquilos, falaram, não, espera um pouquinho, take your time. E quando foi à tarde, abriu um sol de uma forma como se, assim, tivesse sol o dia inteiro. Por ser um sol forte, a temperatura tá bem mais quente, questão geográfica de novo, secou o campo e era 2 horas da tarde, eles fizeram de novo a final do campeonato. Então, realmente tem algumas chuvas, não necessariamente duram o dia inteiro. E agora sim, eu te respondo.
E esse período de chuvas, ele acontece ali entre dezembro e fevereiro, tá? Mas, de novo, não necessariamente vai chover o dia inteiro. Então, é importante você saber disso para que o passageiro fique tranquilo. Se ele pegar uma previsão de chuva, por exemplo, se ele só pode viajar em janeiro, fica tranquilo que ele vai aproveitar. E, claro, não tem só as praias, né? Tem todas as outras atividades para fazer. A outra pergunta que tinha aqui é como dividir o roteiro entre Marre para Lã, estando em para Lã, bate-volta para Ladig? Depende muito do passageiro, né? Então, tem gente que não gosta, realmente não gosta, não quer de maneira nenhuma sair de um hotel, de uma ilha. E aí, tudo bem, né? Ele faz passeio de um dia e volta. Um dia e volta, ele vai conhecendo. Pessoalmente, eu acho que vale se hospedar em pelo menos 2 ilhas, pelo menos, se não 3, porque daí ele vai para uma ilha privativa, talvez, ou fica hospedado em Ladig, mas dá para fazer através do ferry boat ou do aéreo. Então, depende do que o teu passageiro está querendo, mas dá para ficar. Ah, ele ficou lá em Pralã, por exemplo, e vai fazer passeios. A única dica que eu dou, e é uma dica de ouro, anotem, eu sou seriamente a rainha dos anotens, vocês notaram, né? Então, anote essa dica que ela é importante. Tá fazendo Seychelles? Coloca, assim, pelo menos a última noite de hospedagem em Marre, tá? Se o passageiro quer ficar na hora que ele chega também, porque ele está cansado, ter a primeira noite em Marre, tudo bem. Senão ele já chega em Marre, já embarca para outra ilha, não tem problema. Mas por que a última noite é sempre boa fazer lá? Porque os voos internacionais saem de Marre. E a gente sabe que o brasileiro tem o Brazilian Time, né? Então, às vezes, ele está um pouco atrasado. Se ele está numa outra ilha e ele, por acaso, se atrasou para pegar um ferry ou para pegar um aéreo de volta para Marre, pode ser que ele perca a conexão internacional. Então, por isso, a última noite é sempre aconselhada a ser em Marre, tá? Por esse motivo. Então, faça todos os passeios, vá para a ilha de lá, de cá, não importa onde se hospede, mas sempre coloca a última em Marre para você ter essa folga do passageiro estar perto do aeroporto quando precisar, certo? E eu acho, se tinha mais alguma dúvida, como eu vou para lá, a Renata perguntou, você tem as companhias aéreas, como eu mencionei, tem várias conexões, então tem a Emirates, tem a Turkish, Ethiopian, todas elas voam. Réveillon é uma boa época ou risco grande de chuva? Acontece, como eu falei, pode chover, porque está ali dentro da época, mas não é uma coisa tão comum. Só não espere o que a gente está habituado, né? Fogos de artifício, festas enormes. Os hotéis, eles têm cada um a sua programação, mas pensa de novo na cultura, né? Então, eles celebram o ano novo, tem as festas, né? Os hotéis, principalmente, têm uma celebração bem bacana, e tem atividades para fazer. Então, não se preocupe na questão de chuva. Se realmente chover, tem outras coisas para fazer, mas pode ser que essa chuva venha, como eu disse, vem, vai embora e já é. Vida noturna, eu já falei. Média de preço dos restaurantes. O que é muito importante a gente levar em consideração? Estamos falando de um arquipélago, tá? Então, a gente tem ilhas muito montanhosas, a gente tem ali toda a questão geográfica. Nem tudo dá para plantar e ter no arquipélago. Então, muita coisa tem que vir do continente. Justamente por isso, a alimentação e tudo mais acaba pagando esse preço por não ter tanta coisa ali que nasce e cresce em Seychelles, tanta coisa. Você tem muita vida marinha ali próximo, então você tem muitos frutos do mar que são oferecidos, mas é legal pensar mais ou menos nisso se você quiser comparar. Não dá para comparar Seychelles com um destino do continente, por exemplo. Mas você tem para todos os perfis. Ficou sem áudio, Aline, parece um pouco aqui pra gente. Não sei o que aconteceu. Pelo menos para mim, todo mundo está escutando? Alguém? Vocês estão me ouvindo? Agora estou. Está ouvindo? Sim. Peraí. Eu vi aqui que a minha conexão ficou instável. Tá todo mundo ouvindo? Beleza. Foi só uma falha de conexão aqui. Então, realmente, você tem uma média diferente de valores, era o que eu estava mencionando, sobre restaurantes. Então, o restaurante local, você vai pagar uma refeição mais barata do que um restaurante em um dos hotéis, obviamente. Então, depende muito do que você está procurando, se você vai comer um churrasquinho de peixe ali na praia, e por aí vai, mas você tem uma média, às vezes, de uns $20, por aí, depende da refeição, tá? A diferença entre Seychelles e outros destinos de
Ilha, de novo, é a quantidade de atividades para fazer, a facilidade de você se deslocar entre as ilhas para poder conhecê-las. Isso eu acho que é o mais importante saber. E vocês ainda estão me ouvindo ou caiu de novo? Sim, ouvindo normal. Ah, então tá bom. E, enfim, alguém perguntou da ficha técnica, está disponível lá no elearning.com, no gvaelearning.com. Período de chuva já respondi. E a última pergunta, eu acho que é a última que eu anotei aqui, é qual seria a baixa temporada e alta temporada, e com relação a clima e tudo mais. O clima, como eu disse, de 24 a 32 graus o ano inteiro, então é bem agradável. Baixa e alta temporada, a gente pode considerar que é muito com relação ao período de férias europeu, né? Porque os europeus são o maior número de visitantes de Seychelles. Então, você pode considerar ali que uma alta temporada está no período de julho, Não. certo? E se você está indo em baixa temporada, vai ali para setembro ou época de março, que é quando você está na meia estação da Europa. Para você trocar moeda no aeroporto, pode levar tanto euro quanto dólar, o que o passageiro preferir. Acho que eu respondi tudo. Acho Mas que se tiver foi. mais alguma dúvida, me fala. Acho que foi. Pelo que eu vi aqui também no chat, não, acho que foram todas mesmo. Tá, Então, perfeito. terminando aqui, pessoal, após aí o treinamento da Aline, né? Mostramos ali os pacotes que a personal tem algumas das opções, tem muitos hotéis, assim, muitas opções, esses são preços para baixa temporada, tá? E a gente consegue estar formatando na medida, no modo que teu cliente queira, tá? Com hotéis em ilhas privadas, com hotéis 5 estrelas luxuosos, todo tipo de serviço que vocês precisarem lá, a gente tem à disposição. Aí esses pacotes eles vão estar sendo postados no nosso site, personal.tour.br, destinos exóticos, certo? Todos os webinars estão sendo postados com o conteúdo integral das lives no nosso site também. Vocês vão em informações, webinar. O último nosso, que foi de Islândia e Groenlândia, na segunda-feira já está postado lá. Então, o de hoje, acredito que até sexta-feira deve estar postado já, que o pessoal faz a edição do vídeo, tudo certinho, para deixar bem bonitinho e legal. E a gente também está enviando todo o material para os inscritos e participantes do webinar ao final da apresentação, certo? Convido vocês novamente a se inscreverem no nosso Instagram, Facebook e YouTube, onde tem todas as atualizações, convites de novos webinars, promoções da Personal Brasil, tudo por ali. Uma lista da nossa agenda de lives, então a gente tem lives aí ainda até julho, até final de julho, quase entrando em agosto já, então nosso intuito aqui é estar trazendo conteúdo para trazer conhecimento, trazer novidades, sempre focando em destinos assim que estão sendo liberados antes para o turismo, né? Não necessariamente, às vezes, aqui para nós, brasileiros, nesse primeiro momento, mas que são destinos que já estão voltando a liberar os turistas no mundo e que, se Deus quiser, o quanto antes, vai estar liberado para a gente também. Queria te agradecer de novo, Aline. Muito obrigado por mais uma aula, mais um treinamento maravilhoso. Acredito que o pessoal tenha gostado muito. Muito obrigado a todos também pela participação, pessoal. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade, Daniel, e estou à disposição do que vocês precisarem. Perfeito, então. Obrigado, uma boa tarde, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.